Olá pessoal, um bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal é feito para você, estudante do ensino público. Isso mesmo, uma ferramenta aí a mais, tanto para você, estudante, como você, professor. Hoje mais um conteúdo para o nosso módulo de História e vamos iniciar período napoleônico. Como foi que Napoleão ele chegou ao poder, né? A resposta para essa pergunta, ela também faz parte do conceito e do processo da revolução que a França ela estava produzindo, né? O que ela produziu. Então, Napoleão ele é contemporâneo da Revolução Francesa. Para mais detalhes sobre o que foi a Revolução Francesa, dá uma passadinha na nossa playlist de história para revisão e você se inteirar do assunto. Então, chega ao fim o diretório. O diretório que foi aquela cúpula, né, que se formou para administrar ou dar novos rumos para a sociedade que estava se formando pós-revolução. Queda do absolutismo, início de um processo social, político e econômico. Então, o diretório ficou encarregado de formular as leis e fiscalizar a execução dessas leis. Então, 10 anos após a Revolução de 1789 na França, a França ainda enfrentava sérias dificuldades internas. Os recursos financeiros escasseavam, uma crise econômica empobrecia a população e dificultava o desenvolvimento do comércio e a retomada da produção. Isso porque o diretório, quando ele assumiu, né, em 1795, esse diretório ele era controlado por uma grande burguesia de financistas e que eles eram, por tabela, corruptos e especuladores. E por isso o governo tinha dificuldade de afirmar sua autoridade, já que esse diretório ele estava administrando para fins próprios. E de um lado, os jacobinos pressionavam por reformas sociais, de outro, os partidários da monarquia buscavam retomar o poder. Então tinha aquela briga de manutenção dos princípios sociais conquistados pela Revolução Francesa e uma retorno da monarquia absolutista. Entende-se também, vale lembrar também, que a França ela está em guerra contra os países que ainda tinham por manutenção o absolutismo em seus territórios. Então, esses países como a Alemanha, a Inglaterra, a própria Espanha, eles, por manter ainda uma monarquia absolutista, eles temiam que esses ideais, né, promovidos pelo Iluminismo, que culminaram com a Revolução Francesa, pudessem também inspirar a população de seus respectivos países. Então, por isso, eles tinham essa guerra para derrubar o que a França havia conquistado com a Revolução, cujo a principal conquista foi a queda do absolutismo. No plano externo, as campanhas militares do norte da África, empregadas pela França, apresentavam resultados positivos. Porém, os conflitos contra os vizinhos europeus prosseguiam e exauriam as finanças do Estado, gerando um forte clima de incerteza para o país. O país tinha seus problemas internos, tinha seus problemas externos, e muito do recurso estava sendo transferido para a manutenção do contingente militar, já que eles não queriam perder aquele espaço conquistado. Então ficava aquele déficit na balança econômica da França. E nesse contexto de crise, surge um general. E esse general ele começou a ganhar popularidade, apresentava-se principalmente aos olhos da burguesia como capaz de restabelecer a ordem interna na França.
Nós estamos falando de Napoleão. Napoleão Bonaparte era esse dito general, né? Em 1799, Napoleão abandonou seu exército em campanha no Egito e dirigiu-se para a França. Ele foi aclamado pela população assim que entrou nas ruas de Paris. Dias depois, ele tomou o poder com um golpe de Estado, e esse golpe de Estado ele ficou conhecido como 18 de Brumário, de acordo com o calendário da Revolução Francesa. As reações jacobinas e democráticas ao golpe que encerrou a Revolução Francesa foram reprimidas, e o poder político ficou concentrado no consulado. O consulado ele foi um órgão executivo para substituir o diretório, e ele era formado por 3 cônsules, sendo que o primeiro deles era o próprio Napoleão. Napoleão ele concentrou amplos poderes em suas mãos. Ele abandonou os princípios iluministas de limitação do poder. Assim ele se fortaleceu, e com esse fortalecimento ele passa a censurar a imprensa e suprimir as liberdades individuais e políticas dos franceses. Com o general no poder, a França ela não voltou a ser uma monarquia absolutista, mas os intensos debates políticos possibilitados pela Revolução Francesa, eles ficaram para trás. Então, com a subida de Napoleão ao poder, ele não traz de volta o absolutismo monárquico, tá? Mas a França ela passa a viver uma espécie de ditadura. Essa ditadura ela tinha o objetivo de controlar a população e colocar a França num rumo de desenvolvimento político, social e econômico, tá? Então, por isso ele acaba com esses debates pró-socialistas. Ele precisava, primeiramente, atender aos princípios da burguesia, né? Já que o golpe de Estado articulado pela burguesia, já que a burguesia ela tem interesse principalmente econômico. Ao assumir o poder, Napoleão anunciou que o período conturbado da Revolução, né, aquele período em que ninguém se entendia, ou melhor, se entendiam em benefício de promover a corrupção, ela chegou ao fim. Em busca de conciliação nacional, ele afirmava estar acima dos interesses particulares e prometia que, a partir daquele momento, iria fazer da França a maior potência do mundo. As suas vitórias militares na África e o avanço das posições francesas na guerra europeia aumentavam o seu prestígio de novo líder e a confiança da população, devido às suas ações. Ao expor sua firme autoridade política e o seu comando militar, Napoleão pretendia oferecer aos franceses segurança, estabilidade política, social, financeira e o que desapareceram nos anos da Revolução Francesa. A Revolução ela promoveu alguns avanços sociais, mas ela não conseguiu colocar em prática aquilo que ela tinha por teoria. Porque o problema de todo sistema político não é o sistema político em si, mas as pessoas que o administram, já que o ser humano, em sua essência, já tem a corrupção instaurada. As ideias liberais elas prevaleceram na política econômica de Napoleão, que manteve boa parte das conquistas, né, de 1789, e ele incentivou a prosperidade da burguesia ao mesmo tempo em que manteve a reforma agrária. Então é um político que ele vai trabalhar para os dois lados. Ele vai trabalhar para a burguesia e vai trabalhar também para a população. As finanças do país foram recuperadas. Colaboravam para isso o Banco da França. O Banco da França ela foi uma instituição financeira com o papel de emitir moeda, emitir cédulas, colocar dinheiro na economia e financiar principalmente a agricultura, porque ele precisava colocar a população para trabalhar, e a indústria. Lembre-se que tudo isso é contemporâneo à Revolução Francesa. Então, Napoleão ele viu nessa possibilidade, né, inspirado ou induzido pela própria burguesia, para também trazer a industrialização para a França. Isso também ele reorganiza os impostos,
Ele promove construção de estradas e pontes e a melhoria dos serviços de correios e telégrafos. A comunicação ela passaria a ser importante por conta da sua essência militarista, né? O principal símbolo da nova ordem, porém, foi o Código Civil Napoleônico. E esse código ele foi criado em 1804 e ele serviu para reorganizar e unificar as leis da França, regulamentar o direito à propriedade, garantir, entre outros aspectos, a igualdade dos franceses perante a lei e confirmar o confisco das terras da nobreza de origem feudal. Confiscar essas terras na mão do Estado, tirar da mão da nobreza, para que ele pudesse distribuir para a população e a população fizesse dessas terras produtivas, tanto para o Estado como para o seu bem-estar social. Napoleão também vai investir na escolarização, onde ele reorganizou o ensino para promover a unidade nacional e disciplinar a população para os interesses do Estado. Entre outras iniciativas, ele criou os liceus de arte e escolas de ofício, instituiu a Universidade Imperial e incentivou o ensino humanístico e técnico profissional. Se a França ia se industrializar, então ele precisaria também de pessoas para trabalhar na indústria. O ensino primário ficou a cargo dos religiosos, enquanto os cursos secundários e superiores eram administrados pelo Estado. Turma, nós ainda vamos voltar nesse tema na nossa próxima aula. Isso aqui só foi para você entender como foi que Napoleão chegou ao poder e como foi que ele reorganizou a França, né? Dentro dos interesses de crise econômica, dentro da reestruturação social. Enfim, é dentro desse contexto que Napoleão ele é colocado no poder para atender os interesses da burguesia e da sociedade. Tá? Dúvidas, deixa aí nos comentários. Sugestões também. Caso você ainda não seja inscrito do canal, torne-se inscrito. É dessa forma que você motiva o meu trabalho. E compartilhando, você expande, né, a possibilidade do sistema de ensino Monte Carlo permanecer aqui na plataforma. Tudo de forma livre e gratuita. Fiquem todos bem e até uma próxima.